Olá, gente, tudo bom? Nessa aula a gente vai falar sobre as consequências da Revolução Industrial. Para quem não viu a aula ainda ou gostaria de assistir novamente, tá aí o link para vocês. Primeira e segunda revoluções industriais, nós já analisamos noutra aula, e agora a gente vai falar sobre as consequências de todo aquele processo. Na verdade, nós já aprofundamos algumas questões na outra aula, falamos sobre as consequências da transformação do trabalho, do dinheiro, da terra em mercadoria, falamos sobre como que a sociedade começou a se transformar, como é que as coisas começaram a mudar mais velozmente, como é que a noção de tempo das pessoas mudou, como é que as mercadorias foram abarrotando os mercados do mundo e como as exposições universais começaram a trazer novidades a toda prova e a todo momento, fazendo a sociedade festejar, celebrar muito aquela, digamos, abundância de coisas novas que estavam aparecendo. Bom, mas e a vida do operário? Como é que estava a vida do trabalhador regular? Aquele que tinha que gastar suas energias com a fábrica, aquele que estava sendo explorado dia após dia, não só ele, mas toda a família, mulheres e crianças, nós vimos também, eram recrutados ao mercado de trabalho. A classe que realmente teve que carregar nas costas todo o peso dessa transformação, ou dessas grandes transformações, ela começa a se mobilizar contra aquela força violenta de exploração e mais do que isso, quando essa classe começa a se avolumar e as multidões pobres vão ocupando o cenário, as paisagens das principais cidades europeias, o que a sociedade começa a falar? Nós vamos ver nessa aula que a transformação, essa grande transformação industrial, ou da sociedade industrial, acabou criando uma nova maneira de olhar para a sociedade. Não é à toa que no século XIX a sociedade começa a ser transformada em um objeto de intervenção científica, de análise, de transformação, de explicação. Os cientistas ou os pensadores, muitas vezes até filósofos, começaram a pensar mecanismos, leis de funcionamento da sociedade humana para tentar entendê-la melhor e, quem sabe, transformá-la. E é nessa época que a sociologia surge, e não é por acaso, a ciência da sociedade, elegendo a sociedade como um objeto de análise científica, de investigação, justamente porque tudo estava mudando muito velozmente e muito rapidamente, as cidades pipocavam de pessoas, pobres e ricas, andando pelos centros da cidade, havendo conflito, policiamento, violência, os subúrbios abarrotados, problemas urbanos como saneamento, problemas urbanos como saúde pública de um modo geral, higienização, arquitetura nova começando a transformar o ambiente das cidades, tudo isso se encontra naquele momento. Então a criminologia, o policiamento, a arquitetura, o urbanismo, a engenharia, a ciência de um modo geral começa a operar dentro de cidades. Então é isso que a Revolução Industrial traz de desafio para a sociedade do século XIX, pensar o que fazer com aquela sociedade. Então nessa aula nós vamos consagrar aqui, ou vamos especializar o nosso olhar para esse lado do trabalhador. Quer dizer, o que acontece do ponto de vista industrial com o trabalhador e o que a sociedade responde nesse sentido. Nós vamos ver aqui que intelectuais pensaram, a igreja pensou, tinha uma proposta de sociedade, os trabalhadores que vão começar a reclamar direitos, que vão para a luta social, pelo seu valor, pelo seu reconhecimento, e em alguns momentos até mesmo pela ruptura do sistema capitalista e a entrada num outro sistema, numa outra forma de produção. Bom, vamos começar então do movimento operário mais original, o movimento ludista. O ludismo começou na Inglaterra nos anos 1810, 1820 mais ou menos, a partir de uma ideia de que a máquina era a grande inimiga dos trabalhadores. Esse nome refere-se a uma personagem fictícia chamada Ned Ludd, ou Ned Luddian, que teria sido um trabalhador que, ao ser agredido pelo seu patrão, ou forçado a fazer algo que não queria, ele então teria reagido, e não só reagido contra o patrão, também quebrado a máquina na frente do patrão, em revolta, em demonstração da sua revolta para aquele sistema violento que os explorava. Então, quando essa notícia começou a correr pela Inglaterra, e havia várias cidades já industriais, tanto portuárias quanto interioranas, na Inglaterra na entrada do século XIX, os trabalhadores começaram a se organizar e começaram a criar esse movimento de quebra de máquinas. As máquinas tiravam posições de alguns trabalhadores, mas é errônea a ideia de a gente pensar que eles estavam querendo combater a máquina só pela máquina. Tipo, a máquina é o problema, então vamos combatê-lo, destruindo a máquina e a gente resolve a nossa vida. Eles tinham a consciência que não era bem isso. A máquina era o símbolo, na verdade, da riqueza do patrão, daquele que era dono dos meios de produção, dono da indústria, e era também o signo da exploração do trabalhador.
Então quebrar a máquina não significava simplesmente substituí-la para que o trabalho voltasse a ser manual e os trabalhadores tivessem, digamos assim, liberdade como tinham antes no tempo do artesanato. Não é bem essa questão. As máquinas criavam emprego também. Elas tiravam o emprego de alguns, mas criavam emprego para vários. Então, na verdade, a quebra das máquinas é um símbolo, um signo, ou seja, tem um significado de dizer ao patrão que eles estavam insatisfeitos. E o que era a insatisfação dos operários? Baixos salários, jornadas de trabalho enormes, de 12, 14, até mais horas por dia, trabalho infantil e feminino, e aí tem uma complexidade do movimento que a gente tem que notar. As mulheres e as crianças trabalhavam nas fábricas, muitas vezes as pessoas que iam lá quebrar as máquinas não iam só para que a mulher e a criança fossem protegidas do trabalho exploratório. Isso acontecia também, mas havia movimentos ludistas que não estavam preocupados com isso. Pelo contrário, estavam preocupados em tirar a mulher e a criança, e às vezes até mesmo funcionários desqualificados das posições em que estavam, para sobrar vaga para homens que pudessem, até mesmo mais qualificados, trabalhar nessas vagas. A liderança, às vezes, do ludismo era representada por uma mulher, uma espécie de operária que levava os operários à luta. E como a gente pode ver nesse cartaz da época, a mulher representando aí a força que puxa os operários para a luta. O ludismo foi duramente reprimido, era caso de polícia praticamente. O patronato inglês violentamente reprimiu, oprimiu esse movimento. Então não é um movimento que a gente possa dizer que tenha tido grande sucesso. Logo depois do ludismo veio o cartismo. O cartismo é um movimento de petições. Os trabalhadores se organizavam e enviavam petições ao parlamento britânico, pedindo, portanto, solicitando que o parlamento, que é um órgão legislador do país, criasse leis que fossem inclusivas para o operário. Então, tanto baixos salários, jornadas de trabalho, que era um problema já que os ludistas reclamavam, agora também é incrementada pela questão do voto ou sufrágio universal masculino. Para ter representação da classe operária dentro do parlamento britânico, as eleições eles queriam que começassem a ser eleições anuais, que o voto fosse secreto. A chamada Carta do Povo de 1848 foi enviada ao parlamento britânico com todas essas demandas, com todas essas reivindicações que eu falei agora para vocês, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista trabalhista mais precisamente. Então vocês podem perceber que há mais aí uma questão de pedir ao Estado, de ir direto ao Estado, à lei. Ou seja, diferentemente do ludismo, que queria uma negociação mais corpo a corpo, diretamente com o patrão, os cartistas estavam mais preocupados em criar legislação. A situação melhoraria na medida em que eles conseguissem mudar a lei e que pudessem eles, operários, entrarem na vida política para eles próprios, inclusive, pressionarem a mudança de leis. Num primeiro momento, o parlamento britânico não aceitou as reivindicações, mas num segundo momento, nas décadas posteriores, foi plantada já na Inglaterra esta ideia, a partir de deputados que iam entrando, que iam se elegendo, e que ouviam, eram mais sensíveis à causa operária, que começavam a falar sobre isso dentro do parlamento britânico e começaram, então, a movimentar as leis que foram sendo aprovadas durante as décadas posteriores. Os sindicatos começaram a ser legalizados na Inglaterra, várias leis foram sendo atendidas na direção do trabalhador, especialmente leis ligadas a alimentos básicos, com congelamento de preço ou manutenção de preços baixos, para garantir a saúde mínima dos trabalhadores em termos alimentícios, e também jornada de trabalho reduzida. A jornada de trabalho na época era de 10 horas diárias. E olha que isso era uma conquista na lei. Imagine o que era antes dessas 10 horas terem sido aprovadas. Tanto o ludismo quanto o cartismo tiveram momentos de violência e negociação. Então assim, você não pode pensar que o ludismo é pura violência, quebradeira de máquinas, e o cartismo é só negociação, enviar petições ao parlamento e pedir para a lei mudar. Não é só isso. O cartismo tem como seu agente central a negociação, mas tem também focos de violência dentro do movimento. E o ludismo, por sua vez, que se baseia fundamentalmente na quebra das armações das máquinas das empresas, é também em alguns momentos negociador. Até alguns autores dizem que a quebra de máquinas era para chamar a atenção do empregador, do patrão, para que ele viesse negociar com os seus empregados. Inclusive, muitos movimentos ludistas, às vezes saíam à noite para quebrar as máquinas das empresas, entravam numa fábrica que o patrão não quis negociar,
eles quebram tudo, e na fábrica ao lado, se o patrão quis negociar, eles deixam tudo direitinho lá e não quebram nada. Então, quer dizer, o ludismo tem essa organização voltada para a negociação também. Então, esse âmbito da negociação foi crescendo e foi se tornando sindicatos lá na frente. Foi justamente com o desenvolvimento dos sindicatos depois do cartismo, começando pelas chamadas trade unions. Trade unions são uniões de trabalhadores de diversas profissões que começaram a fazer assistência ao trabalhador inicialmente, depois luta pelos melhores salários, melhores condições de trabalho, manutenção da condição já conquistada, uma condição melhor já conquistada anteriormente. E isso nós já estamos na segunda metade do século XIX, depois de 1850, e é nesse momento que começam a aparecer também as ideologias que vão, na verdade, orientar o movimento operário, por um lado, por outro, a sociedade vai estar reagindo ao capitalismo violento, desmedido como ele era, e isso tudo começa com uma grande mudança de mentalidade também. Então as ideias políticas e sociais do século XIX são importantes serem estudadas por nós, para a gente entender, nesse contexto do movimento operário, ludismo, cartismo, logo depois sindicalismo, a gente entender como que as ideias se localizam nesse momento também. Bom, nós podemos começar com os socialistas utópicos, ou socialistas românticos. Karl Marx que deu esse nome a eles, na verdade. Um conjunto de intelectuais anteriores ao famoso marxismo, ou materialismo histórico defendido por Marx e Engels, no seu Manifesto do Partido Comunista, de 1848, vejam, mesmo ano da Carta do Povo, Karl Marx estava publicando esse famoso panfleto, né, o Manifesto do Partido Comunista, ele e o seu companheiro de trabalho intelectual, Friedrich Engels. Marx chamava esses intelectuais de utópicos ou românticos, porque eles tinham ideias para uma sociedade melhor, mas não sabiam como levar até essa sociedade. Eles não tinham a fórmula concisa, definitiva da transformação do mundo. O primeiro deles a gente poderia listar aqui, Charles Fourier. Charles Fourier ele é um ideólogo francês que pensou numa sociedade ideal chamada falanstério, uma espécie de cooperativa em que trabalhadores industriais trabalhariam juntos e cada um ganharia aquilo que fosse legítimo ou que fosse justo pelo seu trabalho. Fourier, na verdade, foi praticamente boicotado por diversos outros industriais e capitalistas franceses que não estavam interessados naquilo e que diziam, inclusive, que o trabalhador ia trabalhar cada vez mais quanto maior fosse o seu sofrimento. Quanto mais o trabalhador tivesse sofrimento e exploração, mais para esquecer essas mazelas ele trabalharia. Então essa ideia e outras absurdas na época minavam ideias propostas como a dos falansterios de Fourier. Louis Blanc, também francês, intelectual na época, ele dizia que era possível produzir ateliês numa sociedade. A sociedade cheia de ateliês significaria o quê? O que é um ateliê? Ateliê significaria um espaço em que trabalhadores de uma mesma profissão, de um mesmo ramo da economia, de um mesmo segmento, trabalhariam juntos, cooperariam entre si. O objetivo principal deles era conseguir um preço melhor para os seus produtos, porque operariam juntos no mercado, e, ao mesmo tempo, conseguiriam combater a concorrência durona que era a concorrência inglesa. Uma parte da burguesia na época até se mostrou um pouco afeita a essa ideia, se mostrou um pouco simpatizante dessa ideia, mas logo depois, quando a indústria começou a se consolidar na França, os mais ricos começaram a se afastar e dominar mais os meios de produção, e os mais pobres, os pequenos produtores, foram sendo engolidos por um capitalismo industrial violento e muito concentrado de capitais e de meios de produção. Robert Owen, que era filho de artesãos, começou também a pensar uma ideia tipo a dos falansterios de Charles Fourier. Ele queria criar indústrias ou parques industriais em que trabalhadores e patrões pudessem conviver harmonicamente. Uma das suas empresas, inclusive, chamava-se New Harmony, ou seja, Nova Harmonia, justamente para tentar criar a hipótese de que era possível trabalhar em harmonia, patrão e operário. Não por acaso, o Robert Owen era conhecido como patrão esclarecido. E ele até chegou a criar nos Estados Unidos uma empresa que ele entregou praticamente na mão dos operários para administrarem. Mas ele não teve condições de dar seguimento à sua teoria, às suas ideias, porque o mercado estadunidense não estava com ele. Quer dizer, os outros industriais, empreendedores como ele, que deveriam segui-lo, não seguiram. Então, com isso, ele viu suas empresas falirem rapidamente. Também na França, o Saint-Simon, muito importante intelectual da época, inclusive, tem uma relação ali com Auguste Comte,
que vai ser o cara que vai criar a sociologia como uma ciência, ou mesmo vai tramar pela primeira vez a sociedade como um objeto de ação científica, depois desenvolvido pelo Émile Durkheim, como vocês devem saber. Naquela época, Saint-Simon ele tinha uma preocupação muito grande com aquela vasta exploração que os operários passavam na França, e ele falava que era preciso criar uma sociedade de produtores unidos, combinando a propriedade privada com um gerenciamento centralizado dela, assim, alguma coisa muito ligada àquilo que os socialistas mais radicais mais à frente vão dizer, que toda propriedade deve pertencer ao Estado para que o Estado faça a gestão mais justa das riquezas de um país. Com isso, o pensamento de Saint-Simon ele era uma grande crítica ao liberalismo, como ele era naquele momento, né, e como ele é hoje, a defesa suma da propriedade privada, o individualismo. Então vocês percebam que esses autores já estão falando em um coletivismo, em união de pessoas, organização mais, no mínimo, mais harmônica, né, para lembrar aí as ideias de Robert Owen, mais harmônica do ponto de vista da relação entre trabalho e trabalhador, operário e patrão. Pierre Proudhon, também na França, pensava uma sociedade mais ainda radical. Inclusive, alguns chamam-no de o primeiro dos anarquistas. Não era um autor socialista, mas mais do que isso, era um anarquista. Anarquista por quê? Porque o Proudhon ele queria ver a sociedade se transformar rapidamente em uma sociedade mais justa, mais igualitária, eliminando Estado, igreja, organizações que pudessem centralizar poderes, que pudessem oprimir as massas operárias. Então, vocês vão ver daqui a pouco comigo que o anarquismo tem realmente uma pegada nesse sentido. Então, o Pierre Proudhon era mais conhecido, mais percebido como um intelectual das origens do anarquismo, porque ele pensava numa sociedade mais radicalmente livre das amarras de quaisquer instituições. Bom, se esses são utópicos, como o próprio Marx os acusou, digamos assim, entre aspas, o que na verdade então Marx tem a oferecer? Qual era a teoria de Marx e Engels? Desde o Manifesto do Partido Comunista, passando pelas obras mais filosóficas de Marx, como a Ideologia Alemã, em que ele dizia que os filósofos até então tinham cuidado de pensar o mundo, agora tratava-se de transformá-lo. Para Marx, a luta operária era um motor da história do fim da sociedade burguesa, capitalista, liberal, para uma sociedade socialista e dela para o comunismo, que seria, como eu disse antes, o fim da história. Não o fim da história como o fim dos tempos humanos, mas o fim da transformação histórica. Não precisaríamos mais transformar nada se chegássemos àquela condição, que é uma condição, como ele dizia, uma condição sem classes, sem propriedade privada e sem Estado, ou sem esse Estado democrático burguês de direito que protege a propriedade privada e que condena milhões de trabalhadores a uma pobreza perpétua. Bom, Marx parte da ideia de que os operários são essa classe social que precisa tomar consciência de classe, que os operários precisam entender que eles são agentes revolucionários, transformadores da história. Então ele usa o conceito de classe social em si, que é essa classe explorada, e quer que essa classe explorada evolua para uma classe para si, que é a classe que se entende como agente revolucionário, que se conhece claramente como um agente conjunto e que coletivamente vai destruir a ordem burguesa para criar uma ordem melhor para o mundo inteiro. Inclusive, na última frase do Manifesto do Partido Comunista, Marx, não por acaso, diz assim: operários do mundo, univos. Ou seja, o mundo inteiro deve se unir nessa mesma causa. Isso é uma causa da humanidade. Para Marx, o motor da história é a luta de classes. O que significa isso? Sempre uma classe explorada estará em condição de luta com uma classe exploradora. Isso acontecia desde a antiguidade entre escravos e senhores, depois entre servos e senhores feudais, e depois entre burgueses e operários. Então a ideia do Marx é que nós podemos transformar o mundo a partir dessa luta. E o operário ele vai sendo tão explorado, tão explorado, tão explorado, que chega um ponto que o capitalismo gera os elementos da sua própria destruição. Isso é o materialismo histórico de Karl Marx. O que significa isso? Que os vários modos de produção que existem na sociedade, que existem pelo tempo na história da humanidade, eles vão se substituindo porque eles geram as próprias sementes de sua destruição. E a semente maior da destruição do capitalismo, que é o último dos modos de produção, aliás, o penúltimo, depois dele viria o socialismo, segundo Marx, e depois do socialismo a sociedade final, ideal, que é a sociedade comunista.
Então Marx dizia que o último ou penúltimo modo de produção, o capitalista, ele seria destruído, ele seria explodido pela sua própria e violenta exploração da classe operária. Que a classe operária, sendo explorada, faria com que os operários tomassem consciência de classe e pudessem se unir em torno de uma força que é o partido político, o partido que vai educar os trabalhadores, transformar a mente deles, transformar a ação deles numa ação conjunta, coletiva de desmantelamento do capitalismo. Marx não era contra os operários conseguirem direitos, reformas, mas ele dizia que essas reformas e os direitos que os operários pudessem conquistar dentro mesmo do capitalismo tinham que ser, na verdade, impulsionadores da classe operária para chegar ao fim da história, a finalidade, porque essa palavra fim aqui não significa só a última instância, o último lugar da história, mas também a finalidade. Para que nós estamos aqui? Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é levar o mundo a um mundo melhor, a um mundo justo. Esse mundo final é o comunismo. Então Marx dizia que o operário não podia se contentar com direitos que conseguissem dos burgueses. Se o voto universal é aprovado, se uma lei de jornada de trabalho reduzida é aprovada, se uma lei de proteção ao trabalho infantil ou trabalho feminino são aprovadas, se os salários aumentam, isso são só modificações acomodadas dentro do próprio sistema capitalista. E Marx dizia que isso não era o suficiente, que o lugar da história, a flecha da história, apontava para o comunismo. Então era preciso que os trabalhadores estivessem afeitos, inclusive, dispostos a pegarem armas para fazer a revolução, se fosse preciso, na luta armada, para desmantelar o capitalismo de vez e transformar a sociedade em socialista. Numa sociedade socialista, as classes sociais ainda existem, existe ainda a propriedade privada, mas a propriedade está passando toda para as mãos do Estado. Então o socialismo se define por isso. É um momento, é uma fase, os alunos, muitos discutem isso, me perguntam, ficam em dúvidas, e é de fato um pouco obscura essa parte, mas é tranquilo de entender. Do capitalismo vai-se para o socialismo. O socialismo é um momento em que o Estado começa a centralizar tudo. Inclusive Marx dizia que era preciso haver uma ditadura do proletariado, que é uma fase da revolução em que o proletariado ou o partido comunista, a partir dos seus representantes, pudesse organizar a riqueza das nações e começasse a dividir, distribuir essa riqueza de maneira mais justa e transformar a sociedade em uma sociedade preparada para dar o último salto, aí sim, em direção ao comunismo, onde a propriedade privada é eliminada, as classes são eliminadas e acaba também o próprio Estado. É dispensável haver Estado quando realmente o mundo, as riquezas são produzidas coletivamente e pertencem a todos. De cada um conforme sua possibilidade, a cada um segundo sua necessidade. Esse seria um dos lemas, uma das diretrizes do pensamento marxista do ponto de vista do que seria uma sociedade comunista. Quer dizer, você será cobrado naquilo que você pode dar, em termos de sua energia, daquilo que você pode dedicar para a produção num país, numa coletividade, e será atendido nas suas necessidades. Essa é a ideia do socialismo ou do comunismo de Karl Marx. Marx que começa criticando os socialistas como Charles Fourier, como Robert Owen, como o próprio Saint-Simon, como utópicos, românticos, que não sabiam para onde iam, tinham ideias mais ou menos boas, mas ideias que não eram concretas. O próprio Marx, apesar de ser um enorme cientista, uma pessoa que pensou economicamente, socialmente, que trouxe a política para dentro da filosofia, que trouxe essa questão operária, ele também acaba enunciando um mundo que nós nunca vimos. Toda vez que o comunismo ou que o socialismo foi implantado em algum lugar, sim, a vida das pessoas pode ter melhorado, mas nem sempre melhorou para sempre, e muitas vezes piorou, e tantas vezes a guerra não foi retirada de cena, a força bruta, a violência não foi retirada de cena, ou seja, as coisas continuam sendo complexas, violentas, conflitantes, como se fosse uma luta de classes eterna. Quer dizer, ninguém conseguiu de fato transformar o mundo naquilo que Marx pretendia ou que Marx havia descrito, definido nas suas teses. Agora, se para o marxismo era preciso passar por cada etapa, capitalismo, socialismo, comunismo, para se chegar à sociedade ideal, para os anarquistas, embalados aí por intelectuais russos como Mikhail Bakunin, não era preciso passar por essas fases. Era preciso, na verdade, que fôssemos direto a uma sociedade justa e que o povo, a grande massa popular, que fosse realmente o mentor
né, a diretriz de todo esse processo. Enquanto Marx defendia um partido organizado, com seus dirigentes, tudo hierarquizado, o Bakunin dizia, não, toda vez que fizermos isso, nós estaremos oprimindo as multidões. As multidões têm que agir livremente, têm que estar completamente livres da intervenção de outras instituições, inclusive partidos políticos. E não é preciso passar por essas etapas. É preciso que a justiça venha o quanto antes e que a sociedade, as multidões furiosas nas ruas, é que podem fazer isso acontecer. Olha a influência aí do Bakunin nas ideias de Proudhon, como nós vimos agora há pouco. Quer dizer, realmente Proudhon, quando ele falava em uma sociedade que não tivesse igreja, Estado, centralização de poder em nenhuma instância, organizações, associações como sindicatos, que uma sociedade que não tivesse isso era uma sociedade mais propensa a chegar à justiça mais rapidamente. E o Bakunin dizia o mesmo. Paralelamente ao anarquismo surgiu o anarcossindicalismo. Cuidado com isso, porque o anarcossindicalismo é diferente do anarquismo. Apesar de concordar com o anarquismo em vários pontos, o anarcossindicalismo, como o próprio nome diz, tem o sindicato. Então o anarquista original, que segue as ideias de Bakunin, ele não vai aceitar essa ideia de sindicato. O sindicato não pode existir, tem que ser a luta, como eu disse, completamente espontânea, livre das massas trabalhadoras, elas que se organizem. A luta aberta e não fechada em torno de sindicatos, em torno de nenhuma instituição. Então o anarcossindicalismo era feito à luta armada, era mais aguerrido, inclusive vai influenciar vários sindicalismos pelo mundo, inclusive no Brasil, no início do século XX, o anarcossindicalismo é o mais forte, porque ele era muito forte na Itália, e muitos italianos vieram para o Brasil como imigrantes no final do século XIX e trouxeram a ideia do anarcossindicalismo. Mas o anarcossindicalismo, ele não é aceito pelos anarquistas mais originais como realmente um caminho bom, porque é um caminho que conta com o sindicato, e o sindicato, como é organização, como é associação, para os anarquistas originais, e isso minaria a possibilidade do livre movimento popular, e isso não era bem quisto e nem bem-vindo por eles. É que os anarcossindicalistas acreditavam que o sindicato tinha um papel de educar os trabalhadores para primeiro trazê-los a um mundo de consciência, né, sobre o seu problema, sobre a sua luta e sobre suas forças, para depois levá-lo à luta realmente diretamente contra o sistema. Observe que o anarcossindicalismo, nesse sentido, está mais próximo do marxismo do que do anarquismo propriamente dito. As multidões pobres pela Europa estavam tão volumosas que até a Igreja Católica teve que se posicionar diante dessa questão social que se transformou a pobreza, a miséria, a violência e a formação de subúrbios, de exploração e exclusão social que estava acontecendo em várias cidades europeias. Então a Igreja, a partir do Papa Leão XIII, publicou a encíclica Rerum Novarum. O que é a Rerum Novarum? A Rerum Novarum é uma encíclica, um documento papal que a Igreja expediu no finalzinho do século XIX, 1898, quando a Igreja está dizendo, olha, nós não aceitamos isso, essa exploração e essa degradação dos seres humanos não é uma coisa que a Igreja acha correto, o cristianismo não está afinado com isso, então eles defendiam mais justiça social, defendiam uma sociedade com menos exploração ou, digamos, justa. Se há que o trabalhador trabalhar para alguém, que ele trabalhe, mas que ele receba justo por isso, né? E veja que o Karl Marx, na época, já falava que o trabalhador recebia injustamente, ficava nas mãos do seu patrão a mais-valia. O que significa mais-valia? Mais-valia é um valor que o trabalhador imprime à mercadoria, porque quando ele transforma a matéria, ele põe seu trabalho ali, coloca valor na mercadoria, mas não é pago a ele. O patrão então fica com essa parte que deveria ser do operário e não é paga a ele. Observe que isso é marxismo. A teoria da mais-valia é uma teoria do trabalho que já vinha dos liberais, David Ricardo, pensador inglês, que já vinha falando sobre a teoria do trabalho, do valor do trabalho. Marx vai incrementar isso e colocar isso numa outra posição, na questão da luta de classe e da transformação da sociedade, como nós já falamos aqui. Agora, para o caso de um socialismo cristão, é um socialismo que não quer a luta de classe, que não quer a violência, que não quer o materialismo totalmente radical que Karl Marx pregava. Então, assim, o socialismo cristão, ele defende uma sociedade em que haja mais justiça social, que salários sejam mais justos, que o operário não seja degradado na sua condição humana como vinha sendo, mas que também o operário não tem que pegar em armas para destruir a sociedade por causa disso. Que o operário pode andar na lei, na forma da lei, conquistar seus direitos na forma da lei, mas numa perspectiva que a gente chama de social-democrata.
social-democracia, essa ideia de que é possível conquistar direitos na forma da lei, dentro do sistema capitalista, viver um mundo mais harmônico, né, sem a luta de classe se transformar numa revolução armada, numa luta violenta, numa chacina, em derramamento de sangue, guerras civis. Então, contra isso a igreja se posicionava, mas ao mesmo tempo a favor de uma sociedade mais justa. Então, contra o capitalismo e contra o comunismo marxista radical diretamente. Ao mesmo tempo, a igreja é contra esses dois modelos, tanto o capitalismo explorador, violento, selvagem, quanto o comunismo que pregava a luta de classe através da revolução, da luta armada e de guerras civis. A partir dos anos 1840, 50, os sindicatos dentro da Europa começaram a crescer muito. Então, assim, tanto os ludistas como os cartistas que haviam começado o movimento operário, eles já começam a se dissolver e vão se afiliando a esses sindicatos. Lá para 1860, mais ou menos, os sindicatos já estão bem consolidados e aí começam as internacionais. O que são as internacionais? São associações internacionais de trabalhadores. Como eu disse a vocês, o Karl Marx, no livro dele, O Manifesto do Partido Comunista, ele dizia: operários do mundo inteiro univos, porque ele queria uma perspectiva global para a luta operária. E não por acaso o Marx mesmo é um dos organizadores da primeira internacional socialista do mundo, que aconteceu em 1864, lá em Londres, na Inglaterra. E lá em Londres eles se reuniram vários segmentos operários. Aí tinha gente que seguia as ideias de Proudhon, as ideias de Saint-Simon, as ideias do anarquismo, as ideias do marxismo, as ideias da social-democracia, ideias às vezes não vinculadas a nenhum desses segmentos, mas pessoas que estavam ligados a movimentos operários. E aí vai participar gente do mundo inteiro, ou melhor, da Europa inteira, inclusive operários dos Estados Unidos também, que era o único país que naquele momento, fora da Europa, realmente tinha um desenvolvimento industrial. E os vários sindicatos unidos ali, era uma coisa que realmente estava se transformando em algo que apontava para o futuro, como assim, o futuro da luta operária é esse aqui. Mas, dentro dessa internacional havia uma cisão, uma luta, um conflito, uma rixa muito forte entre anarquistas e marxistas. Inclusive o Marx e o Bakunin discutiam muito ali, às vezes até faziam alguns insultos pessoais mesmo um com o outro, e eles dois mantiveram essa discussão muito acalorada. E foi um dos elementos que acabou minando a Primeira Internacional. A Primeira Internacional acaba em meados dos anos 70, 1874 mais ou menos. E aí a Segunda Internacional só virá depois com Friedrich Engels, em 1889, essa será em Paris, e aí já não são mais sindicatos, serão já partidos políticos mesmo organizados, e eles vão ter uma outra agenda, uma outra questão que a gente pode discutir em outra aula, em outro momento. Mas para ficar retido na Primeira Internacional, que tem tudo a ver com esse primeiro contexto da luta operária, durante a Revolução Industrial, veja que a gente já está na Segunda Revolução Industrial, pós 1850, essa revolução técnico-científica, está crescendo muitas empresas, muita maquinofatura, muita maquinaria, muita tecnologia. Então esse momento é internacional importantíssimo para dar um norte para o trabalhador. E lá dentro da internacional, como eu disse, a briga entre Bakunin e Marx era basicamente a seguinte: Bakunin dizia que a luta operária, como eu disse agora há pouco, tinha que ser aberta, completamente nas mãos das multidões e não nas mãos de intelectuais. E aí, quando ele falava intelectuais que organizam partidos, ele está diretamente endereçando a sua fala ao Marx, ao Engels, a outras lideranças que eram intelectuais e queriam organizar em torno de partido político. Então ele falava, não tem que haver partido político, nem sindicato, nem associação nenhuma. Tudo isso vai oprimir o trabalhador. Tem que deixar o trabalhador livre. As multidões em fúria, elas juntas, elas que vão fazer a verdadeira revolução. Por isso ele falava em abolição imediata do Estado, ação direta do trabalhador e principalmente a passagem do sistema capitalista direto a uma sociedade mais justa, comunitária, coletivista, que é o que Marx chamaria de comunismo, né? E o Bakunin chamaria justamente de uma sociedade anárquica. Anárquica no sentido de o que significa isso? Não governo. Não haver governo, não haver centralização, institucionalização, porque tudo isso oprime as pessoas. A justiça só acontece numa sociedade aberta, de ação direta, em que os trabalhadores podem resolver suas contendas, seus problemas, suas questões, juntos numa Assembleia Popular em que não haja intervenção de partidos políticos organizados e nem outras instituições. É por isso, inclusive, que os anarquistas andavam muito através de sociedades secretas se organizando. Diferentemente de Marx e dos marxistas, os socialistas científicos, como eram chamados, para justamente fazer diferenciação entre eles e os utópicos, eles se organizavam em torno de partidos.
em torno da ideia de que o partido deve educar o trabalhador, fazendo a chamada consciência de classe para a tomada de consciência da classe para si e não só em si, a classe que vai derrubar o governo, que vai derrubar o Estado, que vai fazer a transição da sociedade capitalista, passando pelo socialismo até o comunismo. Bom, como vocês podem observar, é um contexto muito dramático para os operários. Era um contexto em que os intelectuais começaram a encontrar terreno muito fértil para pensar suas teorias, para unir a teoria, ou seja, a ideia à prática, para dizer que a história seria mudada justamente por agentes protagonistas dessa história, que eram seres humanos conscientes daquilo que estão fazendo, para onde querem ir, para onde a seta da história aponta, e para a ideia de que era possível um mundo melhor a partir da ação operária, da ação dos trabalhadores. Então isso tudo faz parte desse contexto, mas não é só isso. Esse contexto também é cheio de outras ideologias, como o nacionalismo, o romantismo, ideias que vão alimentar as populações em outros elementos, outros projetos diferentes, projetos que na verdade não tinham a ver com a luta operária, mas projetos que tinham a ver com a melhor convivência em sociedade. Porque quer queira, quer não, a sociedade industrial assustou muita gente, tornou a sociedade um objeto realmente de análise, de pensamento, de observação. Então esse momento da história é um momento muito especial, o século XIX todo é assim. Então nós teremos que dedicar uma outra aula para falar sobre isso, sobre os nacionalismos, romantismos, que vão criar inclusive novas nações, que vão criar guerras civis internas aos impérios da época, que vão depois se dissolver e que não por acaso vão levar à Primeira Guerra Mundial. O nacionalismo violento, chauvinista, como era chamado na época, um nacionalismo de guerra, um nacionalismo furioso, muito radical, ele vai levar os países à Primeira Guerra Mundial. Mas sobre essa história nós temos que dedicar uma outra aula e esse é um outro momento. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Estudem mais.